o presente trabalho de conclusão de curso propôs como tema a análise literária do conto Olhos d'Água, pertencente ao conjunto de contos Olhos d'Água, da escritora brasileira Conceição Evaristo. A escolha da obra fundamentou-se na relevância no cenário da literatura brasileira contemporânea, marcada pela valorização da ancestralidade afrodescendente e pela centralidade da maternidade, pela representação das vivências de mulheres em contextos sociais de exclusão. O objetivo constituiu em promover uma leitura crítica e reflexiva do conto, criando um ambiente seguro e acolhedor, em que os estudantes de uma turma do segundo ano do ensino médio, do período noturno, de uma escola pública, pudessem compartilhar percepções, sentimentos e interpretações e reflexões sobre a narrativa. Buscou-se incentivar o engajamento dos discentes com a literatura brasileira contemporânea e valorizar a voz feminina negra no espaço escolar. A metodologia adotada foi de pesquisa qualitativa, bibliográfica e interpretativa. O contato com a obra de Evaristo Conceição ampliou a experiência literária, possibilitou o engajamento dos discentes, estabelecendo relações entre as narrativas com o cotidiano, baseado na análise textual do conto. Durante o desenvolvimento deste projeto, percebemos que muitos alunos demonstravam desinteresse pela leitura literária, muitas vezes por acharem difícil ou por considerarem muito distante de sua realidade. Por isso, o trabalho com o conto Olhos d'Água buscou romper essa barreira, aproximando o texto das vivências dos estudantes e estimulando uma leitura mais significativa e participativa. A pesquisa foi de caráter bibliográfico e de campo, com observação ativa em sala de aula. A análise do conto foi acompanhada de discussões e de um espaço de fala respeitoso, onde os alunos puderam expressar suas interpretações e sentimentos, relacionando o texto com suas próprias experiências de vida. Essa prática valorizou a bagagem cultural de cada participante, em consonância com o pensamento de Paulo Freire, para quem o ato de ler vai além da decodificação de palavras, e é também a leitura do mundo. Os resultados mostraram que o contato com a obra de Conceição Evaristo ampliou o repertório literário dos estudantes, fortaleceu a valorização da mulher negra na literatura e incentivou a formação de leitores críticos e conscientes. Em síntese, a experiência comprovou que a literatura contemporânea, feita por mulheres, quando trabalhada de forma sensível e contextualizada, pode se tornar uma poderosa ferramenta de educação e de transformação social. Objetivos. Nosso objetivo geral foi analisar a percepção dos discentes diante da leitura do conto, identificando como ocorre o processo da mediação pedagógica e de construção da leitura crítica. Como objetivos específicos, buscamos compreender as interpretações dos alunos, observar o papel do professor como mediador e refletir sobre estratégias que favoreçam o desenvolvimento da leitura crítica. Objetivo central: formar leitores críticos a partir da leitura mediada do conto Olhos d'Água. Principais discussões em sala. Foram trabalhados trechos do conto que abordam a memória materna e a identidade. De que cor eram os olhos de minha mãe? E temas como fome, desigualdade e resistência.
Era como se cozinhasse apenas o nosso desesperado desejo de alimento. A análise literária teve início na reflexão sobre a memória materna, que simboliza dor e resistência. A partir desses fragmentos, os alunos relacionaram o texto às desigualdades sociais e experiência do próprio cotidiano, tornando o aprendizado mais significativo e conectando literatura à realidade social. Durante as atividades, investigamos como a experiência feminina negra se manifesta em resistência, amor e cuidado, transformando a maternidade em um espaço de força e legado. Esse olhar permitiu compreender que a literatura é um espelho das realidades sociais e afetivas. Atividades desenvolvidas, rodas de conversa e debates sobre a literatura afro-brasileira como forma de resistência e afirmação identitária. Discutimos também a maternidade na perspectiva afro-brasileira, entendendo-a como ato político e afetivo. Conceição Evaristo representa mulheres que, mesmo diante das adversidades, cuidam e resistem. E as rodas de conversa possibilitaram que os alunos expressassem suas interpretações, valorizando a literatura negra como espaço de resistência e identidade. Metodologia: leitura compartilhada do conto. Rodas de conversa, aplicação de questionários reflexivos e observação da participação dos alunos. A metodologia combinou teoria e prática, com atividades que valorizam a bagagem cultural dos estudantes e promovem o contato da leitura afro-brasileira, ampliando o repertório literário e o pensamento crítico. A literatura afro-brasileira dá voz às mulheres negras e contribui para o fortalecimento da identidade, da memória e da ancestralidade. A autora Conceição Evaristo é uma das principais representantes desta literatura. Sua escrita transforma experiências pessoais e coletivas em arte, mostrando que escrever é também sobreviver. De acordo com Andrade, Evaristo não busca apenas estar no cânone literário, mas transformá-lo, dando espaço à voz da mulher negra. A ancestralidade aparece como fio que liga passado e presente. Segundo Silva, Evaristo constrói narrativas sobre o olhar da mulher negra, historicamente silenciada. Já Costa destaca que sua escrita une memória individual e coletiva, fortalecendo a identidade feminina negra. Esses elementos, ancestralidade, escrita e identidade, mostram uma literatura que denuncia o racismo, mas também celebra a resistência e força do povo negro. Por fim, Lopes ressalta que a literatura afro-brasileira, quando inserida na escola, atua como uma prática formadora e inclusiva, ajudando os alunos a se reconhecerem e valorizarem sua cultura. Assim, a literatura de Conceição Evaristo não é apenas arte, é também educação, memória e resistência. Prática pedagógica. Análise do conto Olhos d'Água. Inicialmente, levantamos a hipótese de que, a partir da figura materna presente no conto, o aluno pudesse estabelecer laços de empatia com a escrita, identificando seu contexto social e familiar. Nesse sentido, Paulo Freire diz que a linguagem e a realidade se prendem dinamicamente à compreensão do texto a ser alcançada. Por sua leitura crítica, implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Foi percebido não só o reconhecimento de si na narrativa, como também a possibilidade de surgimento de novos leitores literários, ou ainda que esses leitores deixem de ser leitores iniciantes
por perceberem que os textos não estão distantes de si, mas podem ser importantes porta-vozes de suas realidades. Com a geração de dados obtidos, atividades aplicadas no momento pós-textual, foi possível observar que o aluno se identificou com o texto a partir da reflexão da maternidade e da vida familiar cotidiana na obra de Conceição Evaristo, e que essa conexão estimulou a leitura, despertando no aluno vontade de avançar para outros textos. Outro ponto importante de observação pesquisado foi a relação prévia da que o aluno tinha com a leitura e com o impacto da atividade. Por fim, fez-se presente a contribuição de Paulo Freire de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Foi nesse sentido que o trabalho foi realizado, sob a ótica de que é importante criar vínculo e identidade com o texto, para que o leitor avance para níveis maiores e mais complexos da leitura. Na primeira aula, nós quisemos criar uma ponte entre o aluno e o texto. Para isso, nós fizemos algumas reflexões sobre o tema que tratava o conto, quais sentimentos e significados eles atribuíam à figura da mãe, sentimentos e significados que eles atribuíam à expressão Olhos d'Água. Depois disso, nós apresentamos a autora e sua obra para que todos conhecessem a Conceição Evaristo. Depois nós iniciamos uma leitura compartilhada, ou seja, cada aluno leu um trecho do texto e todos quiseram participar. Quando a gente terminou a leitura do texto, os alunos estavam muito envolvidos, não só com o enredo, mas com a figura materna desenhada pela Conceição. Inclusive, muitos pediram para ficar com o texto para ler para suas mães e avós em casa. Nesse momento, eles já demonstravam ter criado um laço emocional com o texto, que é a ponte para a realidade de muitos ali. Na segunda aula, nós entregamos aos alunos questionários com perguntas reflexivas pessoais e também sobre o texto, como qual trecho do conto havia chamado mais atenção e também se esse texto teria sido incentivo para que eles lessem outros textos de autoria negra. Depois, na análise dos questionários, nós percebemos que os trechos do livro que retrata a pobreza e de como a mãe protegia os seus filhos foram os que mais impactaram. Muitos alunos também eles se reconheceram quando o livro cita a Mamãe Oxum, porque eles também pertencem a religiões de matrizes africanas. Alguns já haviam lido textos de autoria negra, outros não, mas todos disseram que querem voltar a ler outros textos. As experiências pessoais e sociais de cada aluno podem influenciar tanto na apreciação estética da obra quanto na compreensão. E por isso que escolher a escrevivência de Conceição Evaristo foi uma grande ponte construída com cada aluno. Afinal, ela não escreve apenas sobre si, mas no coletivo, sobre a realidade de muitas mulheres negras e periféricas, o que conversa diretamente com a realidade dos alunos dessa escola. Se a leitura do mundo precede a leitura da palavra, conforme afirma Paulo Freire, em sala nós conseguimos criar esse caminho que une a realidade e a obra literária, despertando e descobrindo novos leitores literários. A atividade realizada com o segundo ano do ensino médio na rede pública na cidade de Amparo evidenciou o potencial de influência da literatura afro-brasileira na formação de leitores críticos. A análise dos questionários mostrou que o conto provocou nos alunos reflexões sobre a maternidade, ancestralidade e identidade negra. A linguagem poética da autora e o conceito de escrevivência foram compreendidos, o que estabeleceu vínculos entre a autora e os discentes, possibilitando relacionar o conto e suas temáticas às suas próprias vivências e leitura do mundo. Esse exercício ajudou-os a compreender a literatura como algo que não está alheio a eles. A atividade também proporcionou ao estudante ampliação da consciência crítica e repertório cultural e fortaleceu a presença de autoras negras no currículo escolar, contribuindo para o enriquecimento das referências culturais. Os resultados obtidos a partir do questionário demonstram que os alunos reconhecem e valorizam a representatividade e a relevância das narrativas afro-brasileiras.
A literatura, ao dar voz a experiências silenciadas historicamente, amplia o horizonte e forma leitores mais sensíveis à diversidade cultural, desenvolvendo assim a consciência do seu papel como cidadãos e agentes transformadores de sua história e da história de seu entorno. O trabalho teve como foco analisar o conto Olhos d'Água de Conceição Evaristo, dentro da perspectiva da literatura afro-brasileira. A proposta foi destacar temas como maternidade, ancestralidade e identidade negra, mostrando que podem ser trabalhados de forma crítica e humanizadora na escola. A experiência com alunos do segundo ano do ensino médio revelou que, quando a literatura é apresentada de forma sensível e contextualizada, ela se torna uma ferramenta poderosa. Além de incentivar a leitura, promove o reconhecimento de si e do outro, despertando empatia, senso de pertencimento e consciência social. A identificação dos estudantes com a narrativa reforçou o papel da literatura como espelho de realidade e espaço de acolhimento. A escrevivência de Conceição Evaristo, que une memória individual e coletiva, ampliou o olhar crítico dos alunos e valorizou a cultura afro-brasileira no ambiente escolar. A prática pedagógica alcançou seus objetivos, engajou os alunos, estimulou o pensamento crítico e criou um espaço de diálogo. A leitura do conto permitiu conectar texto e vida, palavra e mundo, seguindo a visão de educação libertadora de Paulo Freire. Assim, o trabalho mostra que incluir a literatura afro-brasileira no currículo vai além de cumprir uma exigência legal. É essencial para formar cidadãos críticos, empáticos e conscientes de sua identidade. Olhos d'Água deixou marcas profundas nos alunos e na prática docente, provando que educar também é escutar histórias, partilhar memórias e reconhecer a humanidade que existe em cada olhar.